Olá, seja bem-vinda ao Mulheres Plenas. No seu segundo episódio aqui no nosso podcast, a nossa intenção aqui é esclarecer todas as suas dúvidas sobre sexualidade à luz da palavra. Meu nome é Luzia Dias, eu sou psicóloga clínica, já atuo no Ministério com Mulheres há mais de 25 anos. Como psicóloga, eu estou indo para 8 anos de atendimento clínico. Como pastora, já estou há mais de 25 anos trabalhando juntamente com mulheres. E a minha formação na área de psicologia eu fiz para organizações, para entender os grupos, né? E depois disso foi que eu fiz a pós-graduação dentro da psicologia clínica para atendimento no consultório. E depois de muitos anos escutando mulheres e suas insatisfações, as dores da alma do feminino, aí eu resolvi escrever o livro, né? O livro tem como título Tudo Bem Ser Forte e Doce. E lá no livro eu falo um pouco sobre a mulher como florescer no lar, falo sobre sexualidade e o assunto sexualidade acabou vindo para o podcast como uma forma de comunicação, né, de falar sobre sexualidade de uma forma mais leve, romântica, se é que a gente pode falar assim. Nós estamos agora gravando conteúdo também para o YouTube. Oi! Para que nós possamos colocar esse mesmo conteúdo nas duas plataformas. Bom, eu já tinha uma parte do livro escrito falando, me comunicando com mulheres, porque depois de palestrar, né, muitos anos palestrando para o público feminino, eu já tinha muitas coisas escritas especificamente para mulheres. E aí comecei a escrever meu livro a partir deste conhecimento, né, deste arcabouço teórico que eu já tinha. Depois, com o trabalho de mulheres aqui em casa, né, aqui no sertão, eu lancei o meu devocional, né, o meu primeiro devocional, nós já estamos escrevendo o segundo. E neste devocional, as mulheres começaram a falar, a compartilhar um pouco mais. Na verdade, eu acho que a gente foi abrindo aí essas portas da comunicação. E as mulheres começaram a compartilhar das suas vidas, né? De um pouco do desejo da intimidade. Nem foi da intimidade em si. Mas depois da criação da comunidade Leoas, nós percebemos a necessidade das mulheres falarem sobre sua sexualidade. E nós abrimos um espaço de segurança chamado Café com Pimenta. Esse Café com Pimenta aconteceu há 2 semanas, aconteceu um encontro oficial real, né, que a gente colocou lá de café e afetividade, mesa posta corpo e alma, onde a gente falou sobre sexualidade. Aí sim, a linguagem foi profunda. Só que quando eu falei do podcast, que a gente abriu esse espaço aqui, gente, explodiu de dúvidas, de pessoas me perguntando o que pode, o que não pode, né? E uma das coisas que eu levantei no nosso Café com Pimenta foi assim: se o sexo antes do casamento tem um nome e não é permitido, se o sexo depois do casamento com uma outra pessoa que não seja o cônjuge, não pode também, tem um nome para isso, né? Mas e porque dentro do casamento também ainda tem tantos não pode, né? Tem tanto tabu e nós fomos desconstruindo, né? Esse medo da nudez ou receio da nudez, porque é tão difícil estar nu com o seu cônjuge. Se sim, nós deveríamos ficar nu diante dele, não só de tirar as roupas, mas das emoções, de poder falar o que sente, de poder comunicar o que gosta e o que não gosta. Uma das coisas que eu perguntei às minhas alunas foi assim: você sabe dizer o que você não gosta, mas você sabe conduzir, você sabe dizer o que gosta? Você sabe o que o seu companheiro
gosta. Porque muitas vezes a gente tem uma questão de falar assim, e eu escuto bastante, né? As mulheres falarem assim, o que eu gosto ele não quer fazer, e o que eu não gosto ele quer que eu faça. Você percebe que até no ato sexual parece que tem uma disputa. Não tem duas pessoas ali se entregando intimamente e podendo usufruir do amor que é o casamento. Nós merecemos um casamento cheio de amor. Mas e por que a gente não se entrega na totalidade? Por que a gente sempre está com reservas? Sempre está com rigidez? Sempre tem uma disputa? Por que sempre tem alguém, parece que em um mundo e outro em outro mundo? Um querendo uma coisa, outro querendo outra coisa. E parece que nós não temos nada em comum. E a sexualidade, ela é o final do funil, do que começou lá em cima, do que a gente foi compartilhando, vivendo, as coisas começaram a estar comum entre os dois. E essa relação, ela vai se afunilando, ela vai se aproximando no dia a dia, no toque, na fala, no carinho, no gestual, no se importar com o outro, que muitas vezes a gente não quer se importar. Nós fomos educadas, muitas vezes a gente escutou das nossas mães mesmo, que não era pra gente depender de homem, que não era para viver às custas de homem. A gente veio ao longo da nossa educação sendo ensinadas dessa forma, que não é pra gente depender. Então quem não depende tá longe, nunca tá perto. E eu não quero conversar com vocês de sexualidade aqui para trazer, falar de posição sexual, não sei, posso até chegar em algum momento nisso daí, falar de posição, falar de toque, de carícia. Eu quero falar com você do lado espiritual do casamento, do lado afetivo, emocional que tem o casamento. São duas pessoas que resolveram, disseram sim, ou no altar ou em algum lugar. Mas disseram sim para si mesmo, para o relacionamento, para aquele novo ciclo com outra pessoa. Mas queriam ter alguma coisa, ou muitas coisas, ou tudo em comum. E o que eu mais escuto na clínica é que existem casamentos que não têm nada em comum, a não ser a cama que dormem à noite, mas nem aquilo é comum. Nem aquilo é íntimo. É cheio de tabu, de regras, de muita rigidez. Eu já ouvi uma vez de uma paciente que ela falava para mim: eu só não digo não ao meu marido, porque eu sei que eu sou cristã e eu não posso negar para ele. Eu tenho que dar para ele, para que ele não procure outra fora de casa. Mas será que essa atitude, ela não está comunicando que ela não é a mulher dele na integridade? Será que ela não está comunicando isso? Porque a ideia que se tem é que parece que ele está usando o corpo dela. Mas será que isso não é realmente de verdade ela ser outra? Porque ela não está sendo ela mesma. Ela não está inteira no casamento. Ela não está sendo a mulher da vida dela. Ela está sendo qualquer coisa menos inteira na relação. E eu quero falar com vocês aqui exatamente disso, dessa plenitude de ser inteira. Não só no seu casamento, na vida, na profissão. Você ser inteira, você poder sorrir para a vida e estar plena. Plenitude é ausência de falta. Querida, não é sobre um relacionamento íntimo com o outro, é sobre um relacionamento íntimo com você. É com você. Eu quero dar aqui a você a tônica, o que vai acontecer nesse podcast. Nós vamos falar sobre isso.
Eu não quero falar de partes do corpo, partes íntimas, como que é. Não, eu não quero trazer a sexualidade aqui de uma forma pejorativa. Por favor, não me entenda dessa forma. Eu quero trazer a sexualidade como libertadora. Como você poder ser você com o seu parceiro, com o seu companheiro, com o seu marido, sei lá qual é o nome que você dá. Depois a gente vai conversar sobre isso, tá bom? Mas por agora, eu quero que você entenda que existe um campo espiritual norteando o teu casamento. E o que você diz é o que vai vibrar aí. Quando você diz, eu só vou dar porque é minha obrigação, opa, pera ainda, eu só vou varrer a casa porque é minha obrigação. Se eu não varrer, ela vai ficar suja. Eu só vou fazer comida porque as pessoas precisam comer para não passar fome. Não é a obrigação. Você não está inteira ali. E de que intimidade é que nós estamos falando se você não está sendo íntima nem de você mesma? Você não está conhecendo o próprio corpo. Você está usando e deixando o outro usar. E não é sobre isso que a gente vai falar aqui. Por isso que a comunidade Leoas nasceu, né, com toda a ideia da leoa de ser o felino mais sensual que eu reconheço na natureza. A leoa, ela é sensual. A leoa sabe se posicionar. A leoa sabe sensualizar para que o leão venha atrás dela. A leoa sabe comunicar quando ela ainda quer continuar copulando. A mulher sabe conduzir toda essa jornada sensual. A mulher sabe fazer isso. Mas e por que não faz? Por que você tem barreiras emocionais que você não faz ou não se permite fazer? É sobre isso e um pouquinho mais que a gente vai conversar aqui no nosso podcast. Eu acho que a partir de agora você vai poder comentar aqui, você vai poder colocar suas dúvidas e aí no próximo episódio, terça-feira da semana que vem, a gente vai começar a conversar profundamente sobre isso e eu quero que você me diga sobre o que você quer escutar aqui. Mas eu já quero deixar claro, a gente não vai falar dessas coisas mais grosseiras, não. Eu quero falar do lado espiritual que tem o casamento e como a sexualidade pode aproximar ainda mais o casal. É sobre isso que a gente vai conversar aqui. Nós vamos estabelecer um reino no teu casamento. E você vai se empoderar da rainha que você é e vai usar a coroa que já tá aí. Só que você ainda, talvez, não reconhece ainda. Quero deixar para vocês um grande abraço. Gente, comunique aqui comigo. Fala o que você quer escutar. Compartilha esse vídeo para o máximo de mulheres que você sabe que precisa desse conteúdo. Terça-feira que vem a gente volta aqui de novo e vamos conversar abertamente sobre o mundo espiritual, o mundo emocional, da sexualidade da mulher plena. Vamos caminhar sobre esses saberes aí? Um grande beijo, fiquem todas na paz, fiquem com Deus. Encerrando aqui, né, essa fala, né, no podcast. E eu vou continuar com vocês aqui no YouTube, dizendo assim, aqui, os conteúdos aqui, você vai tirar suas dúvidas, eu vou responder suas dúvidas, tá bom? Aqui no YouTube, a gente vai conseguir fazer uma comunicação um pouquinho mais extensa, se é que a gente pode falar sobre isso. Se é que a gente pode falar assim. Olha, tá vendo como é o mundo, o mundo sexual? Fica assim, essas coisas assim, ai meu Deus, eu vou ou não vou? Mas a gente vai ter bastante conteúdo aqui. Quero dizer para você que se você participa da minha comunidade Leoas, se você tá lá no nosso grupo de WhatsApp Leoas, você recebe informações que são exclusivas de lá. E tem aulas que eu vou dar aqui, que vai exclusivamente para quem tem um link, que é lá da comunidade. Aqui tem uma comunicação que fica aberta e tem uma outra que a gente se aprofunda um pouco mais, mas vai lá pro grupo de WhatsApp. Se você nunca participou de uma imersão comigo, nunca participou de nada comigo, então se prepare que tá saindo livro, tá saindo curso, tá saindo mentoria, tá saindo um monte de coisa muito, muito bacana. E Café com Pimenta aqui em casa tá marcado 17 de outubro e eu vou ensinar técnicas no Café com Pimenta. Tem coisas que a gente tem que ir separando, né, meninas? Mas não se preocupe, em algum momento chega até você. Beijo, fiquem com Deus!